O assunto é transporte urbano e rural. Tá? Há dias nós estamos já recebendo informações lá da Sentinela, recebemos informações lá da empresa São João, que fechou as portas. A Sentinela está saindo de 2 linhas, ou diminuiu as linhas, e isso tudo está deixando o pessoal meio de cabelo em pé. O problema é que, ao longo de muitos anos, né, o transporte urbano foi sendo migrado para outras coisas, né? Para táxi, para aplicativo, para vans menores e assim por diante. Isso não é só em Camaquã, acontece em vários lugares. E nós vamos tentar entender um pouquinho o que está se enfrentando em Camaquã, quais as consequências e se há possibilidade de desdobramento ou não. Então, primeiro eu vou falar aqui com o diretor de trânsito, meu amigo Tiago, que fala comigo nesse momento. Tiago, é um assunto extremamente difícil de explicar, mas a conjuntura é necessária que a gente coloque aos nossos usuários. Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, Acústica, ouvintes. Agradecer aqui o Matos, que trabalha comigo na divisão de trânsito, o Flávio da União, a Kátia, que é da empresa Machado também. E vai também um bom dia ao Executivo Municipal, né, no qual somos parceiro lá. E falando do assunto, Fábio, sobre o transporte coletivo, faz 1 ano e 3 meses que eu estou na pasta da divisão de trânsito e estou vendo esse gargalo aí que está acontecendo. Sim. Que é a crise. E a crise, ela é mundial, brasileira, né, no Rio Grande do Sul mesmo. E hoje, nós, focado nisso, nós estamos vindo de uma pandemia, pós-pandemia. Isso aí a gente, como tu falaste aqui há pouco tempo, a realidade hoje é outra. Hoje nós temos a crise mundial aí, que é a inflação, que está lá em cima. E hoje eu vejo o transporte coletivo, e volto a falar aqui, já falei lá na Câmara de Vereadores uma vez, que são legítimos heróis. Heróis de estar com as empresas abertas, com os seus respectivos empregados, né? Isso aí nós estamos cada vez focados nisso aí. O que acontece, né? Nós temos um exemplo agora, e vai meu abraço aí ao seu Clerinho e ao Clayton, 56 anos, né? Da empresa São João, né? E são amigos aí, o Clayton, meu amigo de infância em função, tiveram que parar. Ou é a saúde, ou a empresa. Saúde, primeiro lugar. Mas assim, Flávio, voltando ao assunto sobre as linhas de ônibus, nós estamos focados sim numa melhora cada vez mais para todos. Às vezes as pessoas, e vai o meu abraço aos ouvintes, às vezes a gente tem que cortar o mal pela raiz. O que é o mal pela raiz? As linhas de ônibus hoje eram bastante hoje eficazes nos horários, né? Para nós termos as linhas de ônibus, nós temos que fazer o quê? O resumo dos horários. Sim. Né? A gente tem que se adequar à realidade. Porque hoje eu convido todo cidadão, e vai também ao legislativo, né, de andarem numa linha de ônibus durante o dia a dia, para ver quantos passageiros hoje um ônibus trafega com passageiros. É 3 ou 4. É a realidade, né? É a realidade, né? Isso aí nós estamos. Nós estamos com uma situação aí que nós estávamos falando, e também é uma empresa também que tem um vínculo grande aí com a cidade, que é a Sentinela Tour. Está resumindo também, nós não temos hoje o que fazer, né? Ou pior pode ficar sem, e nós não queremos isso. Está aí Porto Alegre. Nós estávamos comentando, Porto Alegre tirou todos os cobradores. O nosso prefeito de lá, o Melo, hoje, os estudantes pagavam meia passagem, estão pagando uma passagem inteira. Né? E fez um pente fino naquele que é passe livre, naquele, né? Claro que é uma lei federal, mas lei federal nós temos que respeitar. Teve que ajustar. Teve que ajustar. Bom, Tiago, vamos bater esse papo inicial. Eu quero aproveitar que o Flávio, que representa aqui, juntamente com seus colegas e parceiros da empresa União, que tem algumas linhas em Camaquã. Flávio, bom dia. Me explica para nós, então, quais as linhas que a tua empresa segue fazendo hoje? Bom dia, Flávio Reis.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Acústica, todos os ouvintes que estão nos ouvindo aí, né? Ao Matos, ao Tiaguinho, a Kátia, né? E quero também agradecer a oportunidade aqui de estar aqui, né? Esse espaço aberto aqui para falar, né? E eu sou um sócio da empresa União, né? Sim. Represento meus 2 sócios que estão trabalhando, né? E nós fizemos a linha Ouro Verde Centro e bairro Viegas Centro, entendeu? Ouro Verde Centro. E bairro Viegas Centro também, né? Tá. E estamos aqui hoje, né, para falar um pouquinho, né? Tipo assim, ó, eu antes de eu me tornar empresário, né? Eu sempre fui motorista, né? Sim. Me tornei empresário na pandemia, entendeu? Então, assim, ó, eu digo uma coisa assim, ó, no que entrou a pandemia em Camaquã, um mês antes que eu ouvia falar, que estava lá na China, lá, eu ganhava 2.400 por mês e eu trabalhava 6 horas, meio turno, carteira assinada, tudo certinho, né? E no que entrou a bandeira preta, parou tudo, né? E aí eu comecei a trabalhar, eu recebia por mês R$480, R$120 por semana, entendeu? Isso aí deu uma quebra muito grande, entendeu? Só que nesse tempo que ficou desse jeito, assim, ó, eu aprendi a conviver com 480, para quem vivia com 2.400, eu comecei a viver com esse dinheiro. Você estava na Puchalski antes, na né? Puchalski, empresa Puchalski, depois JLF. Eu comecei a conviver com esse dinheiro, entendeu? Eu aprendi a conviver com esse dinheiro. E se não fosse a ajuda, o subsídio que o prefeito deu, que a prefeitura pegou e deu para o transporte público, hoje não teria nenhuma empresa. Porque quando a pandemia pegou e entrou, viajava 20 passageiros. Eu me lembro que era complicado, porque não entrava gente nos ônibus, né? E vocês queriam fazer a linha para manter o horário certinho para as pessoas que estão esperando, quiserem andar, sim, funcionar. Bom, e esse subsídio, ele continua ou parou? Não, esse subsídio, como é que eu vou dizer? Eles ajudaram nós, entendeu? Num período só. Num período, Okay. até a empresa pegar e se reerguer. E o que aconteceu? Aí a gente pegou e começou assim, ó. Na empresa, eu sou motorista, eu levanto de manhã cedo, 5h30 da manhã, 6 horas eu saio da garagem, chego 7 horas da noite na garagem. A minha esposa, ela é cobradora, ela trabalha comigo todo esse horário, eu lavo o ônibus, ela ajuda a lavar, ajuda a fazer manutenção, graxa, tudo é nós que pegamos e fizemos. Porque se eu botar um empregado para pegar e trabalhar, o ônibus não vai mais. Mas eu digo assim, ó, eu amo o meu serviço, entendeu? Por isso que eu tô ali. Hoje eu tiro assim, ó, 1.500 por mês. Pra mim tá muito bom, entendeu? Por quê? Porque a minha alegria é assim, ó, tu chegar de manhã cedo, tipo, entrar na primeira parada, assim, tá o pessoal fiel ali, te esperando o ônibus pra viajar contigo, isso que é entendeu? legal, né? Tu tem gente que é o costumaço passageiro teu, que já virou até parceiro e amigo. Parceiro e amigo. E quantas pessoas, por exemplo, dá pra te ter uma ideia assim, quantas pessoas circulam, por exemplo, Ouro Verde ou Viegas pro centro, assim, por dia? Tem uma... Isso às vezes tem dias que circula 120 pessoas, tem dias que circula 140, 160, isso aí varia, entendeu? Quantos quilômetros tu acredita que faz isso num dia, hein? Num dia eu faço 120 quilômetros mais ou menos. 120, às vezes pode até pegar e passar, entendeu? Eu nunca peguei e basei, entendeu? 120 quilômetros. Quase daqui a Porto Alegre o trajeto do ônibus. Sim. Um ônibus faz quantos quilômetros por litro? Ele faz na base de uns 3 km com litro. 3 km por litro. 3 km com litro. Nós estamos vendo um custo do combustível, tu tem mais a manutenção do equipamento todo, tem que ver se quando trocar um pneu. Eu digo pra ti assim, ó, hoje, agora mês passado, agora retrasado, eu fiz a vistoria do meu ônibus, entendeu? Ele trabalhou 3 anos aqui em Camaquã, na cidade de Camaquã. Ele foi para um engenheiro mecânico e eu troquei uma ponteira de R$200 em 3 anos. Por que isso? Quando eu trabalhava na empresa Puchalski, nós saíamos às vezes para pegar e andar a primeira semana arrebentando mola, arrebentando tudo. Por quê? Porque nós não tinha estrada, não tinha nada. Hoje eu posso dizer para ti, ó, hoje o meu ônibus ele anda em cima do asfalto. Ele anda na rua calçada, entendeu? Assim, ó, a Camaquã tá progredindo, tá crescendo. Se não fosse o desempenho, né, se não fosse a parceria do pessoal, né, tava pior ainda. Sim, não, é que tu melhora um pouco a condição do ônibus do dia a dia. Sim. Bom, o que tu acha, assim, que... É uma opinião tua que eu quero, tá? Sim. O que tu acha que poderia se fazer para as pessoas usarem mais o ônibus? Questão custo, muito subsídio, muita pessoa andando de... Muitas pessoas que, através da lei de vantagens, andam de graça ou andam com meia passagem. O que acontece, assim, que tu percebe que não rentabiliza o ônibus? Não, o que eu tenho para dizer é o seguinte, às vezes tem pessoas que falam bem assim, porque o Uber tá quebrando, não sei o que, isso, aquilo. Mas eu digo uma coisa para ti assim, ó, eu entro com o meu ônibus de manhã cedo, nos bairros, entendeu? O meu passageiro que é fiel, até agradeço, um abraço para todos os passageiros do Ouro Verde, bairro Viegas, e todos que estão me ouvindo aí, entendeu? Todos os pessoal aí, eu tenho um carinho grande por eles e eles têm um carinho grande por mim, né? Assim como a Kátia também faz lá, trata bem os passageiros dela, né? Porque o passageiro tu ganha. Se tu pegar e tratar bem o passageiro, ele não vai pegar, o Uber não vai fazer nada, né? E uma coisa que eu digo assim, ó, o Uber, ele não é o vilão. O vilão não é o Uber, né? É o óleo diesel, entendeu? O óleo diesel é o pior, é esse, ó, porque ano passado eu abasteci o ônibus, R$1.200 o tanque.
agora 2.700 para pegar, encher o tanque, entendeu? E eu vejo assim, ó, que quando entrou a pandemia tinha muitas pessoas, assim, pai de família, que ficou desempregado. Eu ainda ganhava 120 por semana, mas teve gente que fechou a porta e ele não ganhava nada. E a única alternativa foi dele pegar um carro e fazer isso aí, né? Não, exatamente, muda a realidade desse assunto. Deixa eu falar um pouquinho com a Kátia, que é do Machado. Kátia, isso que o Flávio falou é uma questão que vocês devem estar enfrentando também. A diminuição de pessoas andando de ônibus, pela crise, pela pandemia... Mas como a gente poder retomar mais gente andando no transporte coletivo aí? Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, Tiaguinho, Matos, Flavinho. Né? Bom dia às pessoas que estão em casa nos ouvindo. A realidade do transporte coletivo vem antes da pandemia. Né? A gente tem que ser honesta com isso. Sim. A pandemia foi uma gota que encheu o balde e transbordou a nossa carência, né? Em tempos atrás, 20 anos atrás, 15 anos atrás, girava em Camaquã, por todas as linhas, mais de 5.000 pessoas por dia. Hoje, em todas as linhas, a gente não carrega 1.000 por dia. Quantos carregavam antes? Mais de 5.000 pessoas transitavam nas linhas de Camaquã. A gente, né? Tá? Então, hoje, entre a empresa União, a empresa Machado e a empresa Águia Tour, né? Com a despedida da São João, que nos deixou, né? Hoje a gente não carrega 1.000 pessoas, né? Em todas essas empresas. Então, é um déficit que a gente está passando e que a única maneira que a gente teve de readequar, de conseguir fazer com que a gente não ande tanto no negativo, é a retirada de horários. Sim. É dar prioridade para o trabalhador vir às 7 horas para a cidade, para o centro, é dar prioridade nos horários de pico para o estudante, né? E infelizmente nos meios da manhã, nos meios da tarde, a gente sacou os horários. E isso pode ser uma grande dificuldade que o passageiro possa nos dizer assim que não está mais andando conosco, né? Pela falta desse horário. Aqui eu tenho uma pergunta, uma colocação de uma ouvinte nossa, que não interessa o nome, mas eu acho que é uma ajuda dela, sobre os horários que estão sendo feitos pelas empresas, tá? Vocês acreditam que os horários que vocês fazem, agora fazendo essa cobertura aí na empresa São João, vocês fazem um horário onde atinge o maior número de pessoas, ou às vezes tem que ir aquele ônibus para poder voltar num determinado horário, ou poderia-se fazer uma readequação dos horários que tem hoje na cidade e trocar os horários para poder daqui a pouco colocar mais gente para usar o transporte? Tudo é válido, né, Fábio? Toda sugestão que a gente pode readequar e que fique bom para a empresa e muito melhor para a comunidade é sempre válido. A gente está aberto para... Por exemplo, aqui, a Fabiana ela sugere que ninguém sai 17h20 ou 18h20 do trabalho. É uma opinião dela, tá? Mas eu sei que daqui a pouco tem gente que sai às 6 horas e 6h20 é bom. 6h20 não, 18h20. Sim. Como é que é isso? Até eu queria ver se o Matos também pode me ajudar, o Matos que é o diretor dessa área. Vocês fazem esse levantamento? Há como fazer esse levantamento, Matos, assim, de tentar saber, fazer uma pesquisa com o povo, né? Legal, qual é o horário melhor para vocês? E tentar achar um meio termo que possa atender a maioria das pessoas. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos, então. Chega um pouquinho mais próximo, por favor. Os ouvintes da rádio, o Thiago, o Fábio, todos aqui da mesa. Inclusive, nós temos 2 fiscais no centro que estão fazendo esse levantamento de estatístico agora no momento. E em tratativas com a empresa Águia, que assumiu a linha do São João. Sim. Porque antes eram dois ônibus, né? Sim. Agora, a gente, para fazer esse aproveitamento e para ele ter condições de atender a linha, e como ele é o proprietário e ele mesmo é motorista, sim, ele pegou essa causa aí para nós, para suprir essa demanda aí da sim. empresa. O que essa pesquisa está iniciando a ser feita? Já tem alguma coisa, Matos, assim, para poder dizer, olha, se nós tivéssemos um ônibus aqui, vamos imaginar, do centro para Viegas, se saísse às 6h45, teríamos o melhor fluxo de pessoas. Como é que podia fazer esse levantamento? Nós estamos aguardando os dados deles, já estão fazendo esse levantamento, né? Fazendo entrevista com algumas pessoas, inclusive a gente já teve recebeu esse questionamento, né? Sim. Essa solicitação, e eu estou conversando com o Anselmo, que é o que assumiu a empresa Águia, para nós incluir mais alguns horários.
Porque nós estamos na segunda semana. Né? Certo. Só Sim, uma colocação, vai, pode falar. desculpa interromper, mas esse questionamento que veio para ti agora, desse horário das 17h20, a gente tem que priorizar o aluno que sai às 17h30, né? Muito bem lembrado, muito bem. Então a gente não pode, a gente sempre tenta colocar a comunidade toda em primeiro lugar, não só o trabalhador, mas o estudante também. Muito bem lembrado. O aluno, só para o pessoal entender, até foi entrevista com o prefeito Dom Feliciano essa semana. Ele disse que boa parte da frota que atende os distritos de Dom Feliciano está sendo mantida graças à passagem escolar que mantém o ônibus também junto. Então, muito bem lembrado. A questão do horário da escola, tem uma turma que sai, que tem que viajar, não pode ficar uma criança uma hora e pouco em casa. Como é que eu vou deixar uma criança que estuda na escola 7 de setembro, que vai vai percorrer até a Vila São Pedro, até às 18 horas? Sim. Não posso deixar Mas é muito bem lembrado. Mas agora tá bate-bola, cada um dá uma opinião aqui para nós fazer negócio. A pergunta aqui, já tem a segunda aqui, ó. São Carlos, como é que vai ficar? São Carlos. Já... Pois bem, a semana passada nós tivemos no Salão Nobre, né, juntamente com o Legislativo, onde teve o vereador Vinícius, o Bônus, o Luciano Cabeça, né, o Rafael, nosso secretário especial de governo, né? E tivemos uma tratativa aí, no qual a Kátia protocolou, né, há 2 semanas atrás, que iria parar o horário das 7h20. Mas com um proposto, como somos todos parceiros aí, e existe o diálogo do executivo, que está muito, né, focado nisso, em termos de toda a realidade, né? Os horários ele permanecem, né, Kátia? Nós vamos permanecer. Conforme a sugestão dos vereadores, né, a maioria que estava lá, nos sugeriu para a gente manter o horário das 7h20, né, por conta de priorizar o trabalhador, de priorizar o estudante. E neste mesmo momento, esses vereadores, junto com a comunidade que também estava presente nesse encontro, né, vamos tirar então um outro horário que não seja prioridade, né, de escola, de serviço, e vamos manter o 7h20. Então, a princípio, estamos acordados em manter o horário das 7h20 e retirar um horário 10 para as 2 da tarde, né, onde a comunidade vai ter que se adequar. 7h20 vem de lá. E tu tinha às 10 para as 2 que também vem de lá. Então Exatamente. Não vai ter mais os 10 para as 2. 10 para as 2 e nós priorizamos 7h20. Tá, então fica 7h20, vem para cá, volta meio-dia. E 5. Meio-dia e 5 e depois? Com esse horário de meio-dia e 5 indo para lá, se tiver algum passageiro que quiser retornar conosco meia hora da tarde, não teria problema nenhum. E depois de 18 horas retorna para Vila São Carlos. Então, ao invés de vir 10 para as 2, tem que vir meia hora. Exatamente. Eu digo, é uma forma interessante de você tentar ajustar, né? Sim. Há uma pergunta aqui da Edna, para vocês que são de ônibus. Trocar o ônibus grande por um micro-ônibus, isso ajuda, diminui, popa ou não? Eu não tenho ideia. Vocês na minha opinião, é interessante a pergunta e viável. Só que na situação que as empresas estão enfrentando hoje em adquirir um ônibus menor, que ele tem um custo maior, tá? A gente não tem condições de fazer essa aquisição. Tem que ter capitalizado para fazer a troca. Né? Exatamente. Então a Daniela, que fez a pergunta da São Carlos, já tem a resposta. Então 7h20 vem, sai daqui meio-dia e 5, volta meia hora. Exato. E depois só a 18. Tardinha, que hora volta para lá? 18 horas. 18 horas. E aliás, né, Fábio, só para dar um adendo aí, né, como eu e a Kátia estamos conversando aí faz tempo aí, a demanda é quando um ônibus vai vazio, vai para buscar. E quando busca, vem com 2 passageiros só. E aí? Aí tu tá no trecho que a localização de Camaquã a São Carlos são quase 15 quilômetros. 15 quilômetros. E ainda fizeram aquele retorno lá, que deu mais uma vazão lá, né? Pouquinho. Mais um pouquinho. Então a gente sabe que hoje existe o usuário ali, mas se eu digo assim, ó, de coração, se a comunidade, e não digo só São Carlos, mas toda Camaquã, se mobilizar e começar a aplicar no coletivo urbano, nós só vamos. Se não, nós não vamos em lugar nenhum. Bom, sobre o Flávio contou que a esposa dele trabalha junto na cobradora. Há
a alteração de lei em Camaquã, como Porto Alegre mudou, de tirar o cobrador do ônibus? Assim, a tua pergunta foi bem oportuna e venho a dizer aqui, todos já sabem aí, o executivo, como falou, né, o prefeito Ivo, o Abner ali, o Rafael, estão focados nesse interesse. Então, está sendo contratado uma empresa de fora aí para fazer um estudo do coletivo urbano, uma mobilidade urbana do coletivo urbano, rural e os demais, para o ano que vem ser implantado uma licitação ou uma melhoria, né, para os usuários e para os nossos empresários de ônibus aí. Tá, mas eu quero dizer o seguinte, há como alterar a lei desobrigando a empresa de ter cobrador? Sim. Tá. Sim. Não, é só porque daqui a pouquinho tem isso, Cátia. Isso, eu vou só fazer uma Tem quebra. obrigação de ter cobrador? Eu vou só fazer uma quebra de protocolo, tá, Fábio? bom. Assim, ó, eu sou uma colaboradora antiga da empresa. Eu não respondo pela empresa, eu não assino pela empresa, mas eu represento a pessoa que assina e que dá a palavra final, Ok. certo? E uma das coisas que ela prioriza, né, ainda nessa pandemia toda que nos deixou à mercê no transporte coletivo, é dar continuidade ao serviço dos funcionários que lá estão, né? Ela não quer deixar desamparado esses funcionários que ainda estão lá. Certo. Ela não quer deixar desempregados mais essas famílias, né? Essa lei que diz que não é obrigada a ter um cobrador, isso fica por conta da empresa. Não, mas não tem obrigação. Só pergunto se não tem na lei obrigação de ter cobrador. Só, Não. Isso é uma empresa privada, tu trabalha na maneira que tu achar melhor, né? Porto Alegre teve que fazer uma legislação permitindo andar o ônibus sem cobrador. Não. Aqui é desconhecida essa. Aqui são tudo concessão, né, Fábio? Você trabalha com concessão da. Não, mas eu digo, daqui a pouco a Kátia sabe que daqui a pouco pode trabalhar sem o cobrador. Vamos imaginar isso lá. Consegue. Em vários lugares do mundo tem ônibus sem cobrador. Sim, é uma readequação de despesas. Agora, daqui a pouco, olha, é uma. Não sei, claro que eu estou entendendo a Machado aqui de não abrir mão do funcionário, essas coisas. Sim. Mas chega um ponto que ou o funcionário sai ou a empresa sai. É a razão ou o coração. Tem isso. Só para antes de eu me retirar aqui do estúdio, Fábio, Sim. eu quero só deixar assim, quero dar o parabéns pro Thiago, pro Matos, porque 15 anos atrás, quando o Matos estava, mas o Thiago não, que eles, né, a divisão de trânsito, tenho certeza que eles não tinham tanto telefonema na divisão reclamando do transporte coletivo. Porque o que acontecia há tempo atrás? O empresário trabalhava folgado, trabalhava com 5 mil passageiros por dia, né? E hoje ele teve que se readequar tirando os horários. E essa retirada de horários está... O telefone do Thiago lá não para de tocar, a mesa do Matos está cheia de reclamação. Então, assim, quero que vocês se sintam parabenizados pela minha pessoa, de você estar enfrentando junto conosco essa batalha. Tá? E eu digo, em termos de empresa Machado, a gente quer dar continuidade ao serviço. Vamos ir até onde nós conseguirmos. Tá? E peço para o nosso passageiro, que é tratado todo dia com todo respeito, com todo carinho, né, com o nosso bom dia sempre alegre, que nos ajude a nos manter. Porque a situação do transporte coletivo está muito crítica e sem eles a tendência é piorar. Parabéns, Thiago, parabéns, Matos, por enfrentar todo esse processo conosco, sempre na parceria, né? A parceria do Legislativo, do Executivo e da Divisão de Trânsito é fundamental para a gente dar sequência no nosso trabalho. Obrigada. Muito bom, é isso aí. Eu te agradeço pelas tuas palavras, só que a gente não faz nada sozinho, né? E eu aqui, onde nós estamos aqui hoje, eu me sinto tranquilo do que nós estamos fazendo, com os pés no chão, com essa realidade que está batendo na porta de todo mundo, né? E agradecer todas as empresas que, volto a repetir, vocês são uns heróis, né? Que na hora do eficaz ninguém aplaude, mas na hora que é para apertar a faca como os outros, né? Aí vem, isso aí é normal da gente. E eu tenho aqui um parceiro aqui que é o Matos, que estamos dia a dia, né? E juntamente com o Executivo Municipal, com o Prefeito Ivo, com o Rafael lá, que estão trabalhando arduamente, que sabem que a dificuldade é grande, mas nós vamos vencer. Eu tenho certeza disso. E dizer para os usuários aí que foque em nós. Foque no coletivo, União, Machado, Águia,
enfim, porque se tá ruim assim, pode piorar. Muito bem. Ô, Matheus, vamos ver o seguinte, qual é a dificuldade que tu vê, tu acredita que poderia ser? Você deve ter feito já um estudo sobre quem é liberado de pagar passagem em Camaquã. Quem está isento de passagem em Camaquã. A lei federal diz que idosos a partir de tanta idade, tantos anos, está liberado. O município de Camaquã regrou isso para uma idade menor e estendeu também isso para os ônibus rurais, os ônibus que atendem a área zona rural. Há alguma alteração que vocês estão pensando em fazer para poder propiciar que haja mais renda nos ônibus, hein? Não, na realidade, a lei federal fala em 65 anos, é o regulamento que a gente tem aqui, né? E com relação aos isentos, né? Sim. São os deficientes, os cadeirantes, Um pouquinho mais perto. Sim. os carteiro, o policial civil, militar, em exercício da função, são os que se beneficiam que prevê a lei municipal. Sim, eu me lembro quando se fala sobre isso, tu cria uma expectativa boa e até eleitoreira para o eleitor, mas em compensação tu não cria uma estrutura financeira para as empresas quando tu faz esses alcances, né? Alcançar um benefício, né? E em contrapartida, as empresas, por exemplo, do interior estão vindo, como a Kátia e o Flávio falaram, vem com 10, 12, 6 pessoas num ônibus interior que muitas vezes anda uma quilometragem igual ou maior, com estradas muito piores do que as ruas nossas, o Matos. Como é que a gente pode tentar adequar isso aí? Nós estamos fazendo esse levantamento também estatístico, né? E estamos recebendo bastante reclamações do interior também, Sim, das empresas. Nós estamos tentando, agora junto com o executivo e com o pessoal que presta serviço para o interior, né? Para os patrulheiros e para o secretário lá, para nós viabilizar a situação de nós priorizar um pouquinho mais as estradas do interior. Hoje mesmo a empresa do Transbonato, ele me passou um vídeo ali das condições que não estão muito boas, né? Mas nós estamos aqui para auxiliar a comunidade. Agradeço as palavras ali da Kátia e também do Tiago aí pela confiança e pelo trabalho que a gente vem desempenhando. A gente estamos aqui para intermediar entre o usuário, o passageiro e as empresas. Estamos fazendo o máximo para poder fazer esse meio de campo. Só para dar uma pincelada no assunto do Matos aí que tu falaste, o executivo ele tem a realidade da dinâmica que está acontecendo hoje das estradas, rural e função, né? Só que hoje nós temos a função do nosso clima, hoje dia a dia e função. E hoje Camaquã, hoje o rural hoje tem uma quilometragem muito grande, né? Mas te digo uma coisa, e aqui eu volto a afirmar, e como nós estamos aqui, tanto o executivo, o prefeito Ivo, como os secretários lá, estão bem a par disso aí tudo, e com certeza isso aí nós vamos focar nessa dinâmica que é as estradas. Até porque hoje nós temos, né, ô Fábio? Tu sabe que o nosso clima aí, ele é tempestoso, e hoje, né, nós temos as cascalheiras. Choveu um dia, tu não tem como colocar mais nada, né? Certo. Ô, Tiago, esse assunto da estrada, eu vou fazer um contraponto. Nós passamos uma das maiores crises hídricas no Brasil e no Rio Grande do Sul foi no ano passado, e pouco se fez nas estradas. Agora nós estamos em pleno inverno, é difícil tu mexer numa estrada, tu entrar numa cascalheira, tirar material, botar na estrada com chuva, que choveu 190 milímetros em julho, realmente é difícil. Mas o que está acontecendo é o seguinte, pontos delicados das estradas, e ontem mesmo nós mandamos aqui, colocamos, inclusive encaminhei o prefeito, lugares que está precisando de uma ação durante o ano inteiro, não só no inverno, né? Não, mas com certeza, eu acredito, e como, né, vamos dizer assim, mas tu é governo, sou governo, tenho o maior orgulho de ser governo, Sim. Até pelo fato conhecer o que nós estamos fazendo por Camaquã aí, né, e não é nada além que é justo, mas eu tenho certeza que isso aí tem um projeto, tem um mutirão que vai ser feito, né, que através... Ninguém faz nada sozinho, Sim. né? Através do mutirão, transporte, a Secretaria do Transporte e a infraestrutura, juntamente com o prefeito, vai sair, vai ser eficaz. Isso aí existe muita crítica, e sei que existe. Mas, assim,
Tem que ver se a crítica é procedente ou não, né? O executivo, ele tá bem focado nisso. Até porque, Fábio, e tu é uma pessoa que é do nosso vínculo aí, tu sabe hoje, para uma liberação de uma cascalheira, hoje não é bem assim, né? Hoje a coisa é FEPAM, é meio ambiente, é um monte de coisa. Eu sei, Thiago... Então, hoje, para te entrar nisso aí, é uma demanda, e não depende só do executivo, depende das leis que tá aí. Sim. Né? Olha, Mas eu estou recebendo aqui material, o pessoal, o Idelmar do Banhado Colégio, o Newton tá falando sobre as estradas de Cerro Grande, Sentinela. É uma questão que, obviamente, tem que se dedicar e olhar com certeza isso. Mas eu digo o seguinte, o transporte onera muito mais para o transportador rural, eu acho, né, Cátia? Em função de que há uma demanda grande de um ônibus circular mais tempo, às vezes tem que posar na localidade para voltar no dia seguinte, e a estrada acaba onerando cada vez mais, né? Ajudando. Daqui a pouco o ônibus não consegue percorrer a estrada toda, tem que ser rebocado, como ontem, o ônibus escolar ficou na estrada, tem que ser puxado para o trator. Eu digo, esse custo todo, né, ele tem que ser olhado também pelo município e pelos proprietários de empresa, né? Quanto é que é uma passagem hoje do Camaquã ao Bonito, por exemplo? Acho que deve estar em torno de 11, 12 reais. A A mínima é taxa, 8,82. isso aí, Márcio. 11? A mínima da zona rural é 8,85. 8,85. Isso. Tá, e quem existe meia passagem? Por estudante. Estudante, paga metade. É lá para Pacheca, lá Ilha Santo Antônio, quanto será uma passagem para lá? Aí eu vou passar a bola pro Marcos. 20 e poucos reais. Eu não tenho esses dados aqui agora. Tá. Dentro da área urbana, quanto é a passagem? Dentro da área urbana, R$ 3,50. Vila São Carlos e Vila Aurora, R$ 4,00. R$ 3,50 ou R$ 4,00 pela distância da Aurora e da Vila... Que é uma diferença insignificante de 50 centavos, né? do qual vai ser mexido isso aí, No né? qual já está em processo, né? Qual é a perspectiva, só para mim ter uma ideia, Thiago? R$6 O valor? valor. R$ 6,00. E internamente aqui na cidade? Mantém, né? Mantém. Mantém os 3,50. Até nós temos porque nós temos um conselho de trânsito, né? E vai meu abraço ao Marco Pires, que é o presidente, nosso grande Marcos Pires. E nós, na última ata que nós tivemos, e estava o seu Clerinho, o Claito também, sobre 3,50 para nós ter a perspectiva de depois 2, 3 meses reajustar para R$4,00, né? Final do ano, isso. Final Thiago. do ano, Só que nós estamos vendo a coisa tão, né? Ela é apertada para todos, né? Não para o empresário. A gente Pois sempre é. pensa na pessoa que precisa dessa passagem dia a dia. Eu sei, né? Mas tem os dois lados, né? Ou tu ajuda o passageiro ou ajuda a empresa que não se sustenta mais. Então a né? gente está no meio termo, né? Bom, mas aqui, esse bate-papo aqui é justamente para nós estamos trazendo, e eu acho que o Matos tá pedindo isso, né, Matos? Que as pessoas que são usuárias de ônibus cheguem nos fiscais e digam, olha, eu gostaria de sugerir tal coisa, não é para mim, não pode ser só, nós temos que fazer um negócio seguinte, daqui a pouco uma alteração de horário, como é o caso aqui da São Carlos, eu acho que daqui a pouco ajuda a empresa que faz a linha, desonera um pouquinho e atende a população, né? Eu acho que isso tem que chegar ao denominador comum, né? Sem dúvida, sem dúvida. É que, no caso da empresa São João, Sim. como ele está fazendo um ônibus só, fazendo os 2 bairros, então a gente priorizou, como o fluxo de passageiro é maior nos bairros da Vila Jardim, Vila Sim. Viegas ali, os horários de maior fluxo a gente priorizou para aqueles bairros, né? Tá. Eu tinha aqui uma pergunta aqui. A pessoa falou que tinha muita gente no ônibus da Viegas, mas eu não achei a mensagem aqui que ela tinha passado. Tem alguma coisa acontecendo assim ou não? Algum ônibus que está superlotado? Eu não achei aqui a mensagem que ela mandou para mim. Ninguém passou nada para nós sobre essa demanda aí. Ó, até a pelo passagem em Ilha Santo Antônio, R$ 31,85. Ah, então tá. Com seguro é esse valor, então. R$ 31,85 Ilha Santo Antônio. E lá tem que vir, sai de lá às 5h30 da manhã, acho que é. E volta meio-dia e... Meio-dia e 20. Essa aí foi a alternativa que se deu, né? Para não ter a demanda do custo, né? Infelizmente é assim. É como eu falei. Pior assim pode ficar pior, né? É aquela coisa. A realidade é essa aí, né? Fábio... O seu Erni tentou, só que é aquela coisa, né? A realidade tá aí. Sim, fala, Catinho. Não, só para encerrar minha participação aqui junto nessa conversa, que foi muito bacana, né? Todo mundo aqui falando
sobre o A gente transporte. quer botar em discussão esse assunto. Não vai se resolver numa entrevista, Sim. mas assim, que o pessoal entenda, né? Que Exatamente. tem que daqui a pouco sugerir, daqui a pouco uma alteração de horário. Isso. Aqui já partiu uma alteração daqui a pouco de carros menores. Sim. Daqui a pouco usar sem cobrador, né? De tentar democratizar o maior número possível de transporte para a população. Não, né? o meu foco é esclarecer aqui, no caso hoje, é a função da São Carlos, né? Que está sendo questionada, então, desde a semana passada, né? Certo. Então, que fique claro que a gente vai permanecer no horário das 7h20 e o 10 para as 2 nós vamos tirar ele para suprir essa despesa das 7h20 que ele vai vazio até a vila. Tá? Então, deixa claro que isso foi uma reunião junto com o Legislativo e o Executivo, o Thiaguinho, o Matos, e vamos fazer uma experiência de 30 dias, né? Para ver se ela vai ficar boa assim para a comunidade e para nós também. Acho que é por aí, né? O Matos concorda? Claro. É isso aí, né? O Thiaguinho, acho que é por aí, né? Uma pergunta, uma resposta para ti, Flávio. Sim, pode falar. O passe livre, nós temos ativo 310 ativos hoje. 300 pessoas com passe livre. É isso que eu queria tentar entender. O que é o passe livre hoje? Matos. Para quem se beneficia do passe livre? Para quem tem algum tipo de comorbidade, por exemplo. Né? Certo. Para idoso, para deficiente. Tá. Idoso é 65 anos? 65 em Camaquã eu sei que tinha baixado para 60. Não. Obrigado. Um abraço. 60 anos é só para o estacionamento rotativo. Tá, então o idoso com 60 anos não tem passe. Então vamos ver, quem tem comorbidade. É isso? É. Então, por exemplo, eu sou deficiente de surdez. Tem desconto na passagem? Tem gratuidade, ele tem que fazer a credencial ali conosco. Então são 324 passes livres hoje. Fora pessoal de correio, né? Pessoal de correio, pessoal da Polícia Civil e Polícia Militar, que tem a gratuidade em horário de trabalho. É isso? Isso. Como é que eu sei quando um policial está em horário de trabalho ou não, hein? Ele tem que estar fardado. Fardado. O carteiro também tem que estar. Pergunto para eu não entender. Então, 324 passes livres. É muito, né? É muito, né? Uma perspectiva, quem pega, como ela falou ali, que são 1.000 passageiros. Se todo mundo usar, dá um terço da passagem. E é aquela coisa, Tá, estudante paga meia. Meia. Certo. E assim... Não indo pro colégio ou vindo do colégio, ele paga meia. O que mais, ô Matos, aí tu tem Tu quer falar de horário, né? Vamos fazer o seguinte, dá pra me dar um intervalito aí? Então vamos fazer um rápido intervalo, fico conversando com o Matos e com o Thiaguinho aqui. Nós vamos falar sobre os horários aqui dos ônibus, que é outra coisa interessante. E essa semana, ontem inclusive, uma pessoa botou na postagem da acústica solicitando para que se fosse mais claro dentro daqueles painéis onde tem ali no centro de Camaquã, nos 2 paradões grandes, colocasse os horários bem claros ali para as pessoas. Não sei se vale a sugestão, mas já nós voltamos. Estamos falando sobre transporte urbano e rural. Programa Primeira Hora, continuo batendo um papo aqui sobre transporte urbano rural. Estou aqui com o Márcio Matos, que é coordenador do transporte coletivo e rural, e também com o meu amigo Thiago, para bater um papo sobre esse assunto aqui que acaba trazendo informações. O Marquinho, lá do Sentinela Tour, falando sobre Porto Alegre decidiu fazer um subsídio do transporte, né? Claro que a questão do subsídio é o seguinte: primeiro, vale a pena fazer subsídio, quem paga o subsídio e de onde vai tirar o dinheiro para o subsídio. Mas eu acho que é uma tentativa, né? E a Prefeitura de Camaquã, na época da pandemia, ajudou com óleo diesel para manter os ônibus funcionando, porque tinha gente que vinha trabalhar e precisava do ônibus. Então, tem tudo isso aí que nós queremos ver. E o Matos está me trazendo aqui as informações dos ônibus, agora da área rural, para que a gente pudesse passar para a turma aqui. Mas deixa eu dar uma olhada aqui, Matos, só para me entender. A empresa Chimieschi, do Bonito Formoso, esse 11 horas é o horário daqui de Camaquã para lá ou de lá para cá? Não, esses horários todos aí com saídas daqui da rodoviária Saída municipal. de Camaquã, tá. Sim, Camaquã. Então, Camaquã, Bonito Formoso, sai às 11 da manhã e às 15h50. A Chimieschi também para o Bonito Faxinal sai às 11 e às 16h20. Para a Bandeirinha, da empresa Rakoff, sai às 16 horas. Da empresa Rakoff, para o Cerro dos Marins, sai às 16h30. A empresa Serrano, para o Cerro Negro, sai às 16 horas. A empresa Dias, para a Viova Roque e o Sutil, 16 horas.
A Transbonato Faxinal do Ramires sai em 2 horários, às 11 horas da manhã e às 16 horas e 20 minutos. A empresa JBC do Baiado do Colégio, meio-dia e 17 horas. E a empresa Sentinela para Pacheca Charqueadas, às 12 horas e 20 minutos. Com esses horários, atende o interior, o retorno, Matos? Tranquilo? Sim, tranquilo. Tem o ônibus disponível para vir para a cidade e para depois retornar, né? A maioria desses carros aí chegam bem cedo, pela manhã, e retornam às 11 e na parte da tarde, alguns também. Conforme o relato aí, ninguém fica desassistido, né? Todo mundo... Só todo mundo, né, fazer os seus horários. Eu vejo aqui que em 2 casos, aqui, o Bonito Formoso, o Bonito Faxinal, o Faxinal do Ramires e o Banhado Colégio tem 2 horários de retorno de Camaquã para lá, né? É bom porque facilita a turma, que daqui a pouco não conseguiu terminar meio-dia as coisas que tem que fazer. Sim. Bom, sobre o paradão aqui, a saída do centro, ô Matos, hoje de manhã, inclusive, uma senhora mandou uma mensagem aqui dizendo que tem uma informação como fosse uma folha, colocada num lugar alto que as pessoas não conseguem enxergar direito. Existe possibilidade de melhorar essa parte visual dos horários dos ônibus ali, hein? Sim. Inclusive já tinha uns painéis mais antigos ali que já foram retirados. E tá lá com o Celismar, que é o nosso letrista. Sim. E ele já deu fundo, já está providenciando para atualizar esses painéis para serem recolocados ali no terminal. Porque é legal assim, né? Tu chegar na parada, né? Quem não é acostumado com aquele horário, olha aí, vai ter 8h20, vai ter 9 horas, né? Sim. Eu acho bom assim para o interior, pelo menos, né? E relatando, Fábio, nisso aí também, nas paradas de ônibus, nas principais que nós temos do centro, né? Através da parceria com o Ederaldo da Iluminação Pública e sua equipe, reestruturar toda a iluminação lá, que foram roubadas, né? Pela demanda aí. E hoje estão tudo com luminosidade, com luzes, função. E relatando isso aí, Fábio, eu quero deixar também o agradecimento para os nossos fiscais, a Estela, o Mário e o Paulinho, que estão sempre lá com seus coletes e função. E foi uma coisa que a gente criou. Eu quis criar isso aí pelo fato de ter o quê? Ter a informação e eles, além de estar na parada, eles andam no ônibus também para ver aquilo que é o dia a dia, tá entendendo? A qualidade do ônibus tá bom, isso. Tá seguro. Nós temos um grupo de WhatsApp aqui que toda hora eles mandam as informações para nós e fazem um relatório para nós também, mensal. Eu fico entendendo, o Matos assim, disse aqui horinha há pouco, o pessoal recebe informações, recebe reclamação, e eu acho que é bom, o fiscal tá ali também para ouvir a população, né? Não é só para falar. Olha, aqui tá acontecendo tal coisa, a parada de ônibus, nossa, lá tá faltando parada de ônibus. O fiscal anotar essas coisas porque ajuda a prefeitura, né? Ajuda o administrador da prefeitura tendo essa informação, porque é uma informação às vezes preciosa que vem de fora, né? Dos ouvintes, né? Sem dúvida, esse é o papel do servidor público. Tá né? ali, olha, Tá ali eu queria o tal carro, tá acontecendo tal coisa. Bom, isso aí vai mandando pro secretário, o pessoal. Não, e até, Fábio, só um adendo aí, até os horários, às vezes quando um ônibus chega atrasado, ou deu algum problema no ônibus de mecânica, todos somos avisados. Nada é fora de... Bom, essa imagem aqui que eu tenho aqui, das empresas de ônibus aqui, da União, do Ouro Verde, pro centro, Coab, isso aqui tudo é os horários que hoje está acontecendo. Hoje está sendo feito. Bom, sempre que há algum problema, assim, um problema mecânico de um ônibus, uma coisa, vocês tentam informar. Eu sei que às vezes quando a gente recebe informação, né? Pelo menos era legal que a gente informar. Olha, pessoal, tem um ônibus que ia sair de Camaquã, do centro, tal horário, não foi porque estragou o ônibus. Que tem disso também, né? Mecânico a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Nem a gente não sabe, né? Mas essa quantidade de ônibus aqui de horário, eu tô achando, sim, bastante coisa. Isso aqui... não estaria exagerado daqui a pouco a quantidade de ônibus nesses horários, nesses dias? O que vocês acham? Nisso aí é o seguinte, também esses horários aí tudo não foi da nossa cabeça. Isso aí tudo foi uma logística que a gente fez perante também os empresários dos ônibus. A gente, como eu falei, são parceiros, né? E tudo que a gente faz não é nada goela abaixo. Tudo é com opiniões, com sugestões, boa. Né? Porque é o seguinte, não adianta a gente colocar a goela abaixo as coisas e não ter aquele respaldo que a gente quer. Sim. Né? Hoje, eu volto a dizer, eu te digo assim, ó, a comunidade não está desamparada coletivamente. Não, eu tô vendo aqui, tem bastante horário, viu? Bastante horário. Só que a pessoa tem que se adequar, né, aos horários que tem. Bom, isso aí eu vou perguntar uma coisa pra vocês que eu acho também acaba complicando um pouco mais. Fim de semana, sábado, por exemplo, esse horário aqui é de sábado ou sábado é diferente disso aqui? Sábado tem um horário diferenciado, se tu olhar aí.
Aqui não, acho que Mais pro final, então. aqui, ó. É só essa empresa que está prestando serviço ao sábado. Hoje a Machado que faz Centro Ouro Verde, Centro Banhado do Meio, São Luís, Centro Ouro Verde. Eu não estou vendo Viegas aqui. Na realidade não está tendo esses horários no sábado. Eu falo no sábado sim, porque é um dia importante para o comércio, né? Para as empresas, para a gente que vem no centro resolver coisa no sábado, né? A gente já teve algumas solicitações e eu entrei em contato com a empresa responsável lá, que é a empresa União, e eles ficaram de me dar um retorno ainda. Mas era legal, né? Mas pensar sobre isso, né? Não, na verdade, podemos fazer um sugestivo, fazer no sábado, mas... Em horários reduzidos. Horários reduzidos, né? E assim, né, Fábio, uma coisa com experimental. Se dá, se não dá... Eu acho interessante, sabe por quê, Thiago? Tu vê, Jardim, e principalmente a Viegas, é do tamanho de várias cidades gaúchas, o tamanho do bairro. Tem 10 mil habitantes, né? Então, daqui a pouco um olhar diferenciado, eu sei que é custo, né? Mas daqui a pouco pode ser uma alternativa, né? Das pessoas virem para o centro, né? Na realidade, esses horários aí correspondem ao que 50% do que era há 3 anos atrás, né? Era ônibus de segunda a segunda. Feriado, domingo. Domingo, como é que é o do ônibus domingo, Matos? Domingo não tem transporte. Não tem transporte urbano. Botar um ônibus aí trafegado no domingo vazio. Durante a semana, eu pergunto justamente porque é uma questão mais delicada. Volta a repetir, né, Fábio? Se tu vê a realidade hoje, de segunda a sexta, tu é uma pessoa que tem colocar domingo, mas assim, ó, como eu falei, principalmente à tardinha, que eu saio do serviço e ando muito a pé, gosto de andar a pé, até faz bem à saúde e à mente, né? Eu vejo o ônibus andando com 2, 3 passageiros, eu disse, meu Deus, como é que um ônibus se mantém com 2, 3 passageiros só? E outra coisa, horários do pico, que é a tardinha, né? 3 horas, R$3,50. Vou te dar uma sugestão, pega o pessoal aí da tua equipe, às 17h40 por aí, vai lá perto do IFSUL pra te ver a hora que passa a União lá, quantos passageiros tem. Só pra te fazer a contagem. Pra te ver a realidade que é. 3 ou 4 passageiros. Hoje se trabalha com outra realidade, né? Antes da pandemia, por exemplo, jamais iríamos admitir, por exemplo, tirar um horário, porque a empresa é uma empresa pública, presta um serviço público, então não tem só o bônus, né? Tem que ter o ônus, né? Nem sempre o ônus vai estar lotado, vai estar Mas em virtude da situação hoje em dia, depois dessa pandemia, da crise que assolou principalmente o transporte público, sim. Então a gente já tem que pensar de uma outra maneira, né? Concordo. Entender um pouquinho o lado da empresa. Nós estamos aqui para intermediar. Eu acho que o poder público aqui, nesse caso, né? Como é da iniciativa privada o transporte, né? Não é vocês que estão fazendo. Tem que haver uma concordância das partes, né? Discutir, daqui a pouco sugerir, né? Ou fazer um edital, abrir a opinião das pessoas, para as pessoas participarem, né? De uma sugestão. Não, na verdade, Fábio, como eu falei no nosso meio, na nossa entrevista aí, como eu falei, o executivo está bem focado nisso e vai vir uma empresa aí, né? Vai ser contratada para fazer esse estudo aí, né? Para a comunidade, interior, coletivo, e saber da realidade e nós fazer para o ano que vem, sim, a implantação da licitação urbana. Sabe que isso aí função, é uma discussão coisa... gigante. Porto Alegre não consegue fazer licitação há anos. Né? Então isso aí, mas é uma coisa que o prefeito quer, já tanto o Rafael, secretário, e a mim, nos incumbiu de fazer isso aí, né? E a gente já está em tratativa, já está bem avançado, né? E é uma coisa que eu vou ter o prazer de vir aqui falar para ti a hora que nós bater o martelo. Isso aí não é para ontem, é para hoje. Então eu vou dizer assim, ó, a realidade disso aí, pro ano que vem, se Deus quiser, aí o que acontece, né? É que nem acontece nas outras cidades aí, quando tem isso aí, o passageiro tá na parada de ônibus, ele tá sabendo o horário, o cronograma da linha de ônibus, a hora que vai passar, você tá me entendendo? Isso aí é uma coisa bem eficaz. Sinceramente, torço assim que dê certo essa tal da licitação, porque nós estamos vendo um transporte coletivo definhando, né? Um assunto todo, com tudo que está acontecendo, né? E eu acho que é importante trazer à tona essa discussão sobre isso, né? Eu acho que é bom mesmo. O diálogo é tudo, né, eu acho muito legal. É importante, né? Opiniões e, né, o dia a dia. Só que nós temos que pensar coletivamente, não unitariamente, cada um olhar para o seu umbigo. Então, né? um exemplo aqui, ó. Acabou de chegar uma foto para mim de Arambaré. Olha só que problema aqui.
Arambaré é proibido passar o ônibus sobre a ponte que liga o centro a Cibislândia. Então, os alunos descem num ônibus de um lado da ponte, os alunos têm que caminhar durante toda a ponte para pegar o outro ônibus do outro lado. Tem que se adequar em função que a ponte não pode receber veículo pesado. Quer dizer, tem que se adequar. 2 ônibus, um para pegar a turma e outro para soltar a turma. Para poder continuar o transporte coletivo funcionando para as crianças lá, para os jovens em Arambaré. O negócio não é fácil. Não. Aqui se recebe bastante sugestão, bastante ideia. E eu vou fazendo isso, assim, para passar para o Matos e para o Tiaguinho. Se você tiver alguma sugestão, assim, né? Olha, quem sabe, né? A gente vai somando toda a sugestão possível para poder adequar isso aí, né? Verdade. Infelizmente temos que se adequar a essa nova realidade, né? É. Que está surgindo para nós aí. Se vocês conseguirem com a empresa, então, a empresa União, sobre os horários de sábados, eu gostaria de receber para a gente poder divulgar. Eu acho que era legal, né? Tá. Hoje mesmo já vou... Acho que era bom a gente ver se há possibilidade, né? Para poder trazer isso aí. A princípio eles estavam meio que se achando muito inviável, né? Inviável. Porque mesmo durante a semana, já com as reduções de horários que tem aí, como o Thiago mencionou, né? Às vezes tem 2, 3 passageiros, né? E o principal... E o posto de combustível está ali para te pagar. O principal né? problema que tem é o óleo diesel. É o óleo diesel, né? A R$7 e alguma coisa, né? Faz 3 quilômetros com 1 litro de diesel. E hoje tem todos os meios de transporte, não é só o coletivo também, Não, é todos tem tudo, os... né? Tem tudo, né? Não, mas é interessante. Se o pessoal quiser participar e mandar opinião, 986-369700, eu acho que é um assunto bom nós falar sobre transporte público, né? Se o pessoal quer, né, Tiago? Daqui a pouco o pessoal, não, mas eu quero ir agora achar um outro jeito de chegar no centro. Bom, né? Mas tem toda essa dificuldade, tem que ser trabalhada e tem que ser explanada aqui na rádio. Tiago... Fábio, eu quero te dizer o seguinte, que tu falou em opiniões e função. Faz 1 ano e 4 meses que eu estou na pasta de divisão de trânsito e o meu foco é o diálogo e interagir em opiniões. Isso aí é bem interessante. E eu, né, tô sempre portas abertas ali na General Zeca Neto, 1453, juntamente com o Matos, com o Souza também, que trabalha comigo, porque isso aí, graças a Deus, eu me sinto satisfeito, Fábio, pelos objetivos que nós estamos tentando fazer e cumprir. Né? Só que a gente não vai agradar a todos. Mas vamos tentar, porque nós queremos aqui tentar. Tiago, obrigado. Matos, obrigado. Bom trabalho você.